A corrupção é uma das maiores chagas da sociedade contemporânea, uma doença que corrói o tecido da política e da economia, deixando um rastro de destruição nas instituições e, principalmente, nas vidas das pessoas que pagam a conta. Em uma dinâmica complexa e insidiosa, o poder político, longe de ser um instrumento para o bem comum, se mistura ao sistema que o sustenta, alimentando a corrupção em todas as suas formas. Estatais, empresas privadas e até organizações que deveriam atuar em benefício da coletividade se tornam peças-chave em um jogo de interesses que visa apenas ao enriquecimento ilícito e à manutenção de uma elite privilegiada que se perpetua a partir da exploração do povo. É como se houvesse uma cortina invisível entre as elites governantes e a população. A cada escândalo de corrupção, a cada desvio de dinheiro público, a resposta do sistema político parece ser sempre a mesma: um disfarce, um arremedo de solução, uma manipulação para que a indignação popular seja abafada e a continuidade do sistema opressor seja garantida. O povo, que deveria ser o principal beneficiário das políticas públicas, se vê impotente diante dessa engrenagem que gira em torno de sua miséria. As estatais, muitas vezes consideradas um patrimônio do povo, se transformam em ferramentas de poder político. São utilizadas como moeda de troca, um ponto de apoio para financiamentos de campanhas, favorecimento de grupos empresariais e enriquecimento de políticos e empresários corruptos. O povo, que deveria ser o grande beneficiário desses recursos, se vê sendo saqueado, enquanto os representantes do poder, ao invés de fiscalizar e garantir o bom uso do dinheiro público, são os primeiros a desviar recursos em benefício próprio. O país, em muitas situações, se torna uma grande empresa onde o capital não é medido em lucro, mas em corrupção e em controle político. Mas não é apenas no âmbito das estatais que a corrupção se espalha. Empresas privadas, muitas delas com contratos milionários com o governo, atuam como cúmplices no sistema corrupto. Elas se beneficiam do desvio de recursos públicos, lucrando com contratos superfaturados, com a omissão de fiscalizações e com a troca de favores. O povo, no entanto, é mantido à margem desse processo, sem entender como o sistema o explora de maneira tão sistemática e impiedosa. E é aí que entra o papel da lavagem cerebral e da doutrinação. O sistema de poder se utiliza de um aparato midiático e educacional para criar uma cortina de fumaça que impede que o povo enxergue a realidade. A narrativa oficial, que circula por meio dos meios de comunicação e das instituições, tenta convencer a população de que a corrupção é algo isolado, algo que acontece de vez em quando e que está sendo combatido. E mais ainda, que a responsabilidade pela crise do país recai sobre outros, sobre inimigos externos ou até sobre a falta de educação do povo, criando um clima de culpa que desvia a atenção do verdadeiro problema: o sistema político e econômico que sustenta a corrupção. A ignorância, cultivada com zelo, se torna a maior aliada desse processo. A educação de qualidade, que deveria ser um direito universal, se transforma em um privilégio para poucos. As escolas públicas, em muitos lugares, se tornam verdadeiros depósitos de jovens sem perspectiva de futuro, sem a menor compreensão do que realmente acontece nos bastidores da política e da economia. Por outro lado, a educação privada, muitas vezes voltada para o atendimento das elites, é incapaz de promover uma reflexão crítica sobre o funcionamento do sistema. Em vez disso, incentiva a aceitação passiva de um status quo, onde a corrupção é apenas uma parte do sistema, algo que deve ser tolerado como um mal necessário. Ao mesmo tempo, o regime político, seja ele de direita ou de esquerda, muitas vezes se sustenta no engano. A ideia de que as eleições resolvem tudo é propagada constantemente
como se a troca de alguns nomes no governo fosse suficiente para mudar a estrutura do poder. Mas a verdade é que a corrupção não é um problema de gestores individuais, mas de um sistema profundamente enraizado que se retroalimenta a cada novo ciclo eleitoral. Os partidos políticos, muitas vezes, deixam de ser representantes do povo e se tornam facções que disputam o poder pelo poder, com objetivos privados e interesseiros. Essa máquina que envolve estatais, empresas privadas, políticos e grande parte da mídia, segue funcionando como uma grande engrenagem que alimenta a corrupção, dilapida o patrimônio público e mantém a população em um estado de cegueira e submissão. As promessas de mudança são vazias e o povo, muitas vezes, se vê preso em um ciclo de miséria e desesperança. Eles sabem que estão sendo roubados, mas, ao mesmo tempo, não conseguem enxergar as alternativas. O medo da mudança, a falta de informação e a desconfiança nas instituições os fazem permanecer em um estado de apatia, como se não houvesse saída para o sistema que os oprime. O sistema de corrupção é sustentado por uma combinação de fatores: o interesse das elites, a manipulação da opinião pública e a falta de consciência crítica da população. O verdadeiro desafio, portanto, não é apenas combater os corruptos, mas reformar um sistema que é, por sua natureza, corrupto. A verdadeira mudança só acontecerá quando as pessoas em massa começarem a enxergar o que está acontecendo ao seu redor e a perceber que o sistema não pode ser reformado de dentro para fora, mas precisa ser destruído e reconstruído sobre bases mais justas e transparentes. Esse é o maior medo das elites que controlam o país: que a ignorância do povo se dissolva e que a população se torne consciente de seu poder. Pois, enquanto o povo permanecer alheio aos jogos de poder que o exploram, o sistema de corrupção seguirá firme e forte, conduzindo o país à beira do abismo. Mas a mudança é possível, e ela começa quando as pessoas, armadas com o conhecimento e a consciência de sua realidade, se unem para exigir um sistema que realmente as represente. Até lá, a corrupção continuará a ser o câncer que corrói a democracia, a liberdade e, acima de tudo, a justiça social.